Agora é lei. Se você pedir o seu lanchinho por uma delivery, morar no prédio e quiser que o entregador suba pra te levar a encomenda, agora não pode mais. É que essa semana entrou em vigor uma lei que proíbe que os consumidores que fazem compras por aplicativos de entrega sejam proibidos de exigir que os entregadores subam para fazer a entrega na porta dos apartamentos de condomínios verticais na Paraíba. Acabou a história agora de, eu quero que suba aqui. Não, não é assim não. Agora tem organização. Tô recebendo aqui o autor da lei, o deputado estadual Wilson Filho, do Republicanos. Deputado, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, Andresa, que trabalha conosco. Aliás, falando em Andresa, já que você citou a Andresa Carla aqui, tanto jornalista bom, pessoa escolher como assessor, escolheu lá também. Acredito que você fez essa brincadeira no ar. Absurdo. Tô brincando, a Andresa é um amor, estagiária, foi estagiária na época da Rádio CBN, caso antigo, né, Andresa? A Andresa é uma mulher competente, demais, vocês também são. E é um prazer estar aqui. Eu não posso perder a piada, né? É um prazer estar aqui na Band News mais uma vez, pessoalmente, para falar sobre tantos assuntos e começar com esse que foi mídia na semana inteira, após uma aprovação por unanimidade dos deputados estaduais na Assembleia do nosso projeto de lei e a sanção do governador, entendendo também como um projeto interessante. Como é que surgiu essa ideia, deputado? Bem, Cacá, você já me acompanha faz tempo, acompanha nosso trabalho. Eu tenho um mandato voltado para duas vertentes na parte legislativa. A primeira é ouvir as pessoas, porque a gente precisa ouvi-las para entender aquilo que é demanda atualizada da sociedade. A gente não pode ficar num gabinete de portas fechadas achando que nós sabemos de tudo. Então, pelas redes sociais principalmente, a gente recebe dicas, sugestões, críticas, opiniões, informações importantes, elogios, e essas informações a nossa equipe tem esse papel de administrá-las da melhor forma possível. O segundo ponto é apresentar projetos de lei que de forma direta mudem a vida das pessoas. Isso foi um pedido de algum eleitor? Foi, Cacá, não de eleitores, foi pedido de segmentos. Primeiro foi um pedido dos moradores de condomínios verticais que me trouxeram, e após essas informações eu confirmei na Secretaria de Segurança, um número imenso de denúncias, de boletins de ocorrência, de entregadores que utilizavam da boa-fé do condomínio de adentrar no condomínio e mudavam um andar, iam para a área comum, a área dos condôminos, para apartamentos diferentes e faziam furtos, roubos ou até crimes piores. Então, de forma natural, os próprios condomínios passaram a se adequar a essa realidade e a fazer com que os entregadores deixassem na recepção. A maioria dos condomínios, por decisões próprias, já praticam aquilo que está na lei. Também recebemos uma demanda imensa de entregadores, que é uma profissão que passou a ser notada por todos nós, e a gente precisa ser sincero nisso, após a pandemia. A pandemia fez com que essa profissão fosse essencial para todos nós que passamos a pedir refeição pelo aplicativo, a pedir remédio na farmácia, a fazer a feira, no início porque a gente não podia sair de casa e depois porque era mais cômodo, mais prático. Então o serviço de delivery passou a ser extremamente utilizado pela sociedade. Às vezes é até mais barato pedir no iFood ou pedir no aplicativo de alimentação do que fazer sua comida em casa. E esses entregadores, através de sindicatos, de associações, nos procuraram, alegando que também existia um número imenso de denúncias de maus tratos, de humilhação, de aborrecimentos de moradores no momento da entrega da refeição ou do produto. E eu acho que aí também tem um outro fator, Cláudia, deputado, que também é a questão do tempo, né? Essa galera, ela recebe muito pouco por entrega. R$3, R$5 por entrega, aí, tem 10 entregas na moto, quanto mais vezes entrega, passam 30 minutos, 40 minutos quanto mais entrega o cara faz, quanto mais entrega o entregador faz, mais ele ganha. Então o cara perde realmente um tempo absurdo, subindo, indo lá no apartamento, procurando apartamento, volta, desce. Eu acho que é importante também nesse aspecto. Então, é um projeto que acabou sendo, conseguindo, a gente escreveu e reescreveu o projeto umas 2 ou 3 vezes, porque a primeira escrita nem sempre é ideal. A gente foi aprimorando antes de apresentar na Assembleia, então atendeu uma demanda dos moradores e dos entregadores e ainda buscou ter algumas exceções. Por exemplo,
aquilo que é óbvio, né? Eu acho que a mensagem que eu mais recebi depois da sanção desse projeto e a lei passando a vigorar é que no Brasil de nós todos, algo lógico precisou virar lei, porque a lei é lógica. A lei ela tem lógica. E, na verdade, se todo mundo usasse de bom senso, a lei nem era necessária. Mas, infelizmente, não é a realidade. Nem por parte dos entregadores que usavam a boa-fé, como eu falei, e praticavam furtos nos condomínios, nem dos moradores que, às vezes, achavam que o entregador de aplicativo ganhava demais ou deveria lhe servir mais do que aquilo que é normal. Eu queria justamente falar sobre isso, sobre os clientes que exageram e que, enfim, que até praticam, né, atos discriminatórios, que humilham os entregadores e que acham que os entregadores são serviçais. Por exemplo, você não basta vir até o meu prédio, tem que deixar a comidinha aqui na minha porta. Para esses casos, a lei que o senhor elaborou, ela prevê o pagamento de uma gorjeta, não é isso? Na verdade, ela não prevê o pagamento da gorjeta. A fiscalização e a administração dessa lei será feita por todos nós, como nós fazemos em relação a tantas outras coisas. Quando você está no supermercado e sai com 20 sacolas para procurar um táxi, se aquele taxista lhe ajuda a botar a sacola, lhe ajuda a organizar a sua feira na mala, lhe ajuda de alguma forma, se você for idoso, a entrar no carro, você fica tão satisfeito que você, às vezes, presenteia, retribui aquele taxista ou aquele motorista de Uber com a gorjeta. É a mesma coisa. Na realidade, a lei não traz nenhuma inovação. Ela apenas constata aquilo que a sociedade já apresenta como visão majoritária. E, claro, nos casos excepcionais, a lei também prevê. E se o morador, se o condomínio não tiver porteiro, não tiver funcionário, se a portaria for eletrônica. Pois bem, como é hoje? Se você mora num condomínio em que não tem porteiro e não tem funcionário, você já desce e pega, então... Não, eu conheço condomínio que deixa na portaria. Mesmo não tem ninguém. O cara deixa na portaria e vai embora. E ninguém mexe, o que eu acho mais legal isso. E se o morador for uma pessoa com qualquer tipo de limitação locomotora, limitação motora, um idoso, uma pessoa com deficiência, como é que ele faz hoje? Então, essas exceções, o projeto diz que o condomínio é quem vai construir a solução, porque quem fiscaliza a lei são os moradores, são os entregadores, os síndicos, o condomínio. É aquilo que a gente vive na nossa sociedade. E, institucionalmente, caso necessário for, o PROCON da Paraíba. Na questão da lei do consumidor, se existia algum ato mais grave e tudo mais. Então, nesse caso da entrega na porta, o cliente ele pode negociar com o entregador, mas a obrigação ele não tem de levar até a porta. Na verdade, a obrigação era algo que, por esta obrigação, o entregador não era pago. Então, nunca houve obrigação. O que houve é uma relação do entregador com os aplicativos ou com os restaurantes ou lojas que eles trabalham olha, diga uma coisa, se eu sou idoso e aviso ao aplicativo, por exemplo, que eu sou idoso, peço para colocar para o entregador ir lá. Eles mesmos já fazem isso. Claro, vai ter uma exceção ou outra que ele não fez, mas na maioria ele já faz. E a pessoa fica satisfeita e, se for possível, se tiver condições, dá uma gorjeta. E se você não foi atendido, você vai reclamar no aplicativo, aquele entregador vai ser chamado a atenção. Porque é chamado a atenção as lojas. Se você compra alguma coisa por um aplicativo num restaurante em Cacá Barbosa e a comida chegou fria, você reclama lá e pode ter certeza que o restaurante, na maioria das vezes, ele mesmo lhe responde. Não precisou nenhum aplicativo reclamar do restaurante. É uma relação, pessoal, que ela vai acontecer naturalmente. Então a lei ela foi feita, recebeu, de certa forma, alguns comentários duvidosos sobre como a lei se colocaria, mas na verdade, na grandiosa maioria, recebeu a concordância da sociedade, porque é uma lei
lógica. É uma lei lógica. Eu só lamento exatamente isso, né? Você legislar em cima de coisa óbvia. Né? Você ser obrigado nesse país a legislar em cima de coisa óbvia. Olha só outra lei vinculada a condomínio, que tomou a imprensa recentemente. Existe uma lei, feita pela Assembleia Legislativa, obviamente, que diz que os condôminos ou os síndicos precisam informar a polícia se houver uma agressão contra homem ou contra mulher no seu interior. É o óbvio também. Precisa dizer Precisa de numa lei pra lei isso? pessoal, é questão de ser cidadão, né? Questão de ter ser solidário com as pessoas. Mas, infelizmente a gente existe. se adapta à sociedade, ao país e ao dinamismo. A gente vive numa era que o óbvio precisa ser dito, lamentavelmente. Cláudia Carvalho. Deputado, você é presidente da comissão mais importante da Assembleia. Em toda a Casa Legislativa, a CCJ é a rainha dos holofotes, É a vedete. vamos dizer assim, a vedete. Então, qual é o saldo desse ano de 2023, dos projetos que passaram pela CCJ? O que é que o senhor poderia destacar? E como é que tem sido também o seu papel conduzindo a CCJ? Bem, Cláudia, para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, ou no trabalho, ou em qualquer lugar aí pelo rádio, a CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça e tem a missão, a responsabilidade de analisar se qualquer projeto apresentado por todos os deputados, todos os 36 deputados, podem apresentar projetos e a comissão tem a missão de avaliar se aquele projeto é constitucional, se aquele projeto não fere outra lei, se aquele projeto já não é repetitivo, já existe uma lei sobre o assunto, se aquele projeto faz sentido juridicamente falando. Então a comissão, por esse assunto, é a comissão que precisa necessariamente olhar todos os projetos que entram na Assembleia. Todos, sem exceção, independentemente de autor, independentemente de circunstâncias, a CCJ ela trabalha bastante. É por isso que, imagino eu, a comissão tenha um respaldo da imprensa na divulgação dos seus trabalhos de uma forma bastante frequente. Eu tenho a alegria de ser presidente dela, como advogado, para mim a alegria ainda é maior. A comissão ela tem trabalhado de forma substancial. Todas as semanas tem reunião da comissão, às vezes, quando necessário, mais de uma vez por semana. Nós temos uma duração de reunião grande quando ela acontece, porque a pauta sempre é muito grande, o número de projetos a serem avaliados é sempre muito grande. Nós temos uma produtividade neste ano extremamente positiva. No momento que a CCJ consegue ser produtiva, consegue dar ampla frequência nas suas reuniões, mais projetos passam pelas outras comissões e podem chegar ao plenário. Então, quando a CCJ é produtiva, a Assembleia é produtiva, porque no plenário chegam mais projetos. Então, os deputados da comissão são 7 membros titulares, 7 membros suplentes, ou seja, a comissão detém mais de 1/3 dos deputados como membros, 1/3 dos deputados da Assembleia como membros, e ela cumpriu seu papel nesse ano. O ano ainda não acabou, obviamente, nós temos ainda pelo menos mais 2 semanas de trabalho na Assembleia. A Assembleia deve entrar em recesso pertinho ali do Natal, dia 21, dia 22. Tem alguma matéria polêmica esperando para chegar ao plenário? Tem muitas. Todo dia, toda reunião tem matéria polêmica, Cláudia. Por exemplo, eu vou te dizer uma que está lá para ser debatida e a gente está tentando construir o consenso sobre a Polícia Militar, os concursos públicos para a Polícia Militar, se a gente iguala o número de homens e de mulheres nas vagas do concurso. Porém, hoje eram 5% e hoje na Polícia Militar, se eu não me engano, só existem 10% de mulheres e a gente pode acabar criando uma celeuma muito forte nos concursos públicos, porque já na inscrição o número de homens é extremamente maior, muito maior na inscrição de pessoas que querem concorrer a um concurso público. Nós temos, por exemplo, um projeto até de minha autoria que passou pela CCJ e acabou sendo aprovada, que tem a ver com o direito do consumidor, que é o combate ao superendividamento
nós conseguimos passar pela CCJ, foi aprovada, exatamente para confrontar a venda casada durante o mês de novembro, que foi o mês do Black Friday, que tem um estigma de muitos comércios fazerem promoções grandes, amplamente divulgadas, e que muitas vezes acaba pegando o consumidor de má fé e fazendo com que o consumidor pague por um valor a mais do que o normal. Então a promoção era para cima, não era para baixo. E o consumidor não consegue aí, nesse super endividamento, sair de uma dívida, de uma bola de neve. Virou uma temática nacional. O governo do estado da Paraíba faz o programa de renegociação de dívidas. O governo federal criou o Desenrola Brasil aí para renegociar dívidas, exatamente para promover essa sensação de que o cidadão que está com o nome sujo não tenha vergonha disso, vá para cima da negociação. Você consegue diminuir substancialmente sua dívida, você consegue limpar o seu nome e você consegue aí abrir portas na sua vida. Vamos falar de política, Cláudia Carvalho? Sim. Como é que vê o Republicanos, principalmente em João Pessoa e Campina, pro ano que vem? Em Campina, Romero chega nos Republicanos? Boa! Cláudia, Cacá, eu sou filiado ao Republicanos. Os Republicanos, na eleição passada, para que os ouvintes entendam aí o contexto, foi o partido que mais teve votos para deputado estadual, elegendo a maior bancada. Somos 8 deputados estaduais. Mais teve votos para deputado federal. Somos 3 deputados federais, numa bancada de 12. É um número muito forte. E acabou tendo aí uma representatividade, uma força publicizada de uma forma bastante exponencial. O Republicanos hoje tem mostrado, Cacá, que respeita, e essa também é uma diferença do partido, respeita, Cláudia, quem ganhou a eleição, mas também quem disputou e não levou. E isso a gente faz com gestos. Até mês passado, os deputados tomaram posse em fevereiro. Mês passado, em novembro, era o 10º mês de mandato. No 10º mês, já 5 deputados estaduais tinham tirado licença para que suplentes assumissem. Eu acho que na experiência de Cláudia e de Cacá, vocês inclusive nunca você pediu viram. licença também. Eu fui o primeiro, depois o deputado Branco, depois o deputado Jutaí Menezes, depois o deputado Michel Henrique, depois a deputada Daniele do Vale, e a gente vê os suplentes tendo oportunidade. E na experiência de vocês, se vocês puxarem na memória, nunca, jamais aconteceu isso, nem quando Cássio conseguiu convidar Ricardo Barbosa, eu acho que chegou em 5 deputados. Isso você falando de Assembleia, porque no Congresso Nacional também, na Câmara, tem 2 que estão pedindo licença, né? No Congresso Nacional, nós também faremos o rodízio, o partido fará o rodízio para que os suplentes possam assumir. Então isso mostra a credibilidade do partido. O partido valoriza os seus filiados, e isso, respondendo a sua pergunta, eu fiz essa introdução, Cacá, porque em João Pessoa, o Diretório Municipal, que eu estou ajudando a organizar. Em Campina Grande, o Diretório Municipal, que o deputado Murilo Galdino está ajudando a organizar. Nós estamos recebendo um número imenso de pessoas querendo concorrer pelo partido, exatamente porque sabem que a lógica que a política é feita pelo Republicanos é uma lógica de respeito, de transparência e de compromisso cumprido. E quem foi eleito vereador em João Pessoa ou em Campina, ou quem não atingiu o mandato na vitória eleitoral, vai poder também assumir o mandato, caso seja suplente. Isso ajuda demais na construção das chapas. Então eu te afirmo com toda certeza que nós temos grandes chances de ser a maior bancada de vereadores em João Pessoa e a maior bancada em Campina Grande. Lá em Campina, temos um avanço ainda maior, que é um trabalho feito pelo partido no município de Campina, do convite realizado a Romero Rodrigues. Romero já mostrou a intenção e o interesse, o Republicano já mostrou a atenção e o interesse, e eu acho que nos próximos semanas aí nós poderemos ter... O que tá faltando para esse namoro virar casamento, hein, deputado? Na verdade, falta uma decisão pessoal de Romero de ser candidato, né? Aí é uma decisão pessoal. O partido faz o convite, o partido mostra que tem condições, mas existe viabilidade. Que os senhores tiveram... A cidade de Campina quer que ele volte, mas é uma decisão dele. A gente conhece Romero. Ele tem um ritmo mais lento nas suas decisões
E a gente tem que respeitar. O partido não vai esperar para sempre, mas vai esperar o que é que vocês têm percebido da disposição de Romero? Ele tem dado pistas se ele pretende concorrer à prefeitura? Bem, mais do que ninguém, quem trabalha na imprensa percebe as entrelinhas de discursos e de entrevistas. Eu acho que Romero será candidato. Se vai ser ou não, é a decisão dele. Assim, quando perguntam, o governador João Azevedo vai ser candidato a senador? Não sei. Depende dele. Quando, por exemplo, o Republicanos, terá um prefeito em Campina Grande, aí não depende de Romero. Depende de muitas coisas. Mas Romero será candidato? Depende totalmente dele. Então, quando depende uma decisão só dele, a gente tem que ouvir mais aquela pessoa e os outros falarem menos. O que a gente pode falar é que o convite foi feito e que o interesse é recíproco. Aqui em João Pessoa, o Republicano já com muita antecedência já fechou uma aliança com Cícero Lucena. Por que tanta, vamos dizer, tanta rapidez, tanta antecipação? O que é que vocês acham da gestão de Cícero e o Republicanos quer participar dessa próxima gestão se ele tiver sucesso nas urnas? Cláudia, o Republicano já participa da gestão. O Republicanos, para que a gente exerça aí a memória, ele foi formado, esse grande partido, ele foi formado por grupos que se uniram. Então, o PTB, que eu participava, já tinha votado em Cícero. O Republicanos, quando ainda era apenas o deputado Hugo Mota, já tinha votado em Cícero. O Avante, do deputado Adriano Galdino e daqueles que o acompanham, já tinham votado em Cícero. O PROS, do deputado Michel Henrique, da deputada federal Edna Henrique, já tinham no segundo turno votado em Cícero. Então, aquela decisão foi apenas para referendar aquilo que os grupos individualmente tinham feito. Então, o Republicanos, nessa nova conjuntura, a partir do Diretório Municipal, que tem a nossa participação do deputado Michel Henrique, do deputado Jutaí Menezes, do deputado Branco Mendes, do deputado federal Wilson Santiago, dos representantes do braço religioso do partido lá, dos representantes do pastor Valdir, o bispo José Luiz, o vereador Marmude. Nós temos muitas pessoas construindo esse partido em João Pessoa e a sua maioria, naquele momento, entendeu como sendo o melhor caminho. Anunciou o apoio a Cícero, continuamos nessa aliança, o partido se reúne constantemente. Segunda-feira o partido em João Pessoa se reunirá para receber novas filiações de candidatos a vereador. Então aqui em João Pessoa acho que dará certo e a gente vai tentando aí ajudar a cidade a crescer. Esse ano foi um ano desafiador também porque você precisou tirar licença para um tratamento de saúde. Como é que está a saúde? 100%. Eu só tenho que agradecer às pessoas que torceram por mim, que mandaram energia positiva, Cláudia. Eu fiquei extremamente feliz porque a energia ela chegou mesmo. Só você já está correndo, pedalando, pulando, plantando hoje bananeira. Eu já fiz 1h30 de exercício, ontem 2 horas, antes de ontem consegui fazer 2h30. Eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas da manhã, então quando a gente vai sair para trabalhar, umas 7, 7h30, eu já consegui fazer aí pelo menos 2 horas de exercício. Meu médico me pediu para após a cirurgia fazer uma série de exames, vários ciclos de exame, e em todos eles a gente foi constatando pouco a pouco até o último ciclo de exames que constatou 100% de recuperação e a liberação médica para que eu pudesse voltar ao exercício. Então eu fiquei muito feliz. Deus não me permitiu ter nenhuma queda psicológica, porque na verdade a mente ela trabalha às vezes a favor, do diagnóstico é difícil, às vezes trabalha contra, então a minha mente sempre trabalhou a favor. E isso é muito pela energia positiva e pelo carinho e torcida. Eu recebi tanta mensagem na rede social, Cláudia, que já faz... Eu voltei a trabalhar em agosto, já temos agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses e eu não consegui reorganizar minha rede social, porque tem um número imenso de mensagens que eu não consegui responder, mas que em todas as entrevistas eu não deixo de agradecer a essas pessoas por essa torcida. Foram muitas orações, Deus me ajudou demais e eu tô de volta
com muita energia e com muita vontade de trabalhar. Eu queria saber desse momento do diagnóstico, porque, sobretudo para uma pessoa jovem como você não é esperado, né? Não. E também depois que você voltou da cirurgia, da recuperação e tal, a oncologia passou a ter um olhar especial por sua parte. Eu queria que você falasse sobre isso. É verdade, Cláudia. Eu tive a oportunidade, e cada um chama do que for, eu chamo de milagre. Eu sempre fiz exercício e sempre acompanhei os meus joelhos, porque quem corre, quem pedala, muitas vezes tem problema no joelho. Então eu sempre acompanhei meus joelhos. E um dos exames que eu fiz no joelho, o profissional que bateu a imagem, cortou aquele plásticozinho do exame, aquela tela do exame, maior do que o joelho. E quando me apresentou, aí disse, olha Wilson, eu cortei aqui a mais e no momento que eu imprimi eu vi que tem um negócio aqui, é melhor tu ir ver. E a lesão estava acima do joelho, sem dor, sem nenhuma forma de apalpar, sem condições de descobrir. Então, o que fez aquele cidadão... Era dentro do osso, era? Dentro do osso, dentro do fêmur. Então, dentro do fêmur não tem terminação nervosa. Não tem. Não tem, ali é só gordura dentro do osso. E é impossível você sentir uma dor ali. Então, seria impossível eu descobrir se não fosse esse cidadão que já tinha feito vários outros exames em mim e nunca tinha cortado daquele jeito e cortou naquela hora. Se eu fosse descobrir lá na frente, com certeza seria com um problema bem maior, muito mais grave. Então eu descobri, comecei a acompanhar, decidimos fazer a cirurgia. A cirurgia foi extremamente bem feita e eu agradeço sempre a todos os profissionais de saúde que me acompanharam. A cirurgia foi tão bem feita que a recuperação não precisou de nenhum outro tratamento. Eu fiquei sem andar, comecei só na cama, depois passei para uma cadeira de roda, depois passei para muleta e nesse processo todo eu fiquei sem andar por 4 meses. O médico disse 2 coisas, Cacá, você que já foi gordinho, não é mais? Mais ou menos. O médico me disse 2 coisas que é o horror de quem é gordinho. E eu sou. Você não pode andar e você pode comer o que você quiser. Minha Nossa Senhora. Então, tempo livre e liberdade para comer, eu engordei 13 quilos. Acho que uns 12, 13 quilos, eu acho. Atrapalhou, dor nas costas. Aí o seu corpo muda totalmente. Muda. Mas quando eu fui liberado, tô tentando aí perder esse peso a mais. Você perdeu quanto dos 13? Eu não sei, rapaz. Eu tô evitando me colocar na balança para não achar que eu perdi rápido demais. Mas os ternos de antes já estão cabendo? Tá começando a fechar o botão. Então pronto, já é um avanço. Deputado estadual Wilson Filho, do Republicanos. Obrigado pela... Sim, finalizando. A oncologia. Depois que eu voltei para o mandato, é claro, o assunto da oncologia, que já era realidade no meu mandato, passou a ser uma das prioridades, é óbvio, porque tem muita gente que não tem condições de fazer o exame preventivo, a maioria das pessoas não tem um plano de saúde, que eu tive a oportunidade de ter à minha disposição para fazer o exame. O plano de saúde é a saúde pública de qualidade da maioria esmagadora das pessoas, e a gente sabe que o Hospital Laureano, que o Hospital da FAP e que o Hospital do Bem, que é um hospital do governo do estado que tem lá em Patos, eles não conseguem, o Hospital São Vicente também, eles não conseguem atender a toda a demanda. E muita gente acaba perdendo a vida porque não conseguiu ter o tratamento rápido. E, mais do que nunca, as pesquisas mostram que quanto mais rápido for o diagnóstico, mais acertado será o tratamento, um número muito maior de chance de sobreviver a uma doença que ainda é estigmatizada como uma doença que se você teve, você tem mais chance de morrer do que sobreviver. E não é assim mais. A medicina tem evoluído. A gente não tem a cura do câncer, mas a gente tem tratamento de várias formas para o câncer. Mas no momento em que você recebeu o diagnóstico, você ficou impactado? Com certeza, quem não ficaria, né, Cláudio? Eu fiquei extremamente impactado. Eu tenho 34 anos de idade, eu nunca tive problema na unha. E receber uma notícia dessa é um impacto enorme. Então eu passei, quando eu voltei, a trabalhar, comecei a falar sobre o assunto publicamente, a visitar os hospitais,
mais uma vez, numa frequência maior do que o que eu já visitava. Conversei com o governador João Azevedo para a gente tentar achar uma solução para a oncologia. Coloquei o meu mandato à disposição, pedi para a bancada federal colocar os mandatos lá à disposição. Trabalhamos e há umas 3, 4 semanas atrás o governador João Azevedo conseguiu, no Ministério da Saúde, apresentar um projeto de oncologia extraordinário que ele anunciou faz poucos dias, de forma bem introdutória, que será lançado em janeiro, da construção de 13 novas policlínicas na Paraíba, no cadastramento e credenciamento de 10 hospitais na Paraíba para atender o paciente oncológico, para que ele não precise mais pegar longas distâncias de carro, de ônibus, de carona, porque é doloroso o tratamento e também doloroso é o retorno do tratamento. Sim. 500 quilômetros dentro de um carro, vomitando, passando mal, enjoado. Então, é uma ação extraordinária. Semana que vem, muito provavelmente na quinta-feira, dia 14, teremos uma audiência pública na Assembleia sobre oncologia, com a presença do secretário de Saúde, Dr. Johnny Bezerra, que está dando uma atenção a esse assunto, extraordinária a atenção que ele está dando. É um cara extremamente competente, um gestor muito, muito, muito qualificado, e vai lá na Assembleia para poder, ao lado dos hospitais, ao lado dos deputados, fazermos uma ação e que a gente possa, em janeiro, aí estar lançando um programa que vai salvar vidas. Johnny pode ser um nome e receber apoio dos republicanos em Campina Grande? Pode. Cláudia voltou para a política? Pode. Claro, a gente Nossa tem que Senhora, movimentar. Olha, o Republicanos, ele tá dando, e aí não sou eu que vou dar o prazo, é o Diretório Municipal de Campina, cabe a eles a construção disso. Mas, recentemente, o deputado Adriano disse que não vai esperar tanto. Por ele é agoniado, o deputado Adriano Galdino é agoniado por ele, o prazo já tinha acabado. Mas como o partido também não é só ele, tem outras pessoas. Paciência não é uma virtude de Adriano Galdino. Aí ele mesmo disse isso essa semana. Já que o partido não só sou eu, então a gente tá dando um prazozinho a mais. E se Romero aceitar, ele tem uma realidade de se filiar aos Republicanos. Se ele não aceitar, o partido também tem outras opções e listou, e entre as opções tem um candidato que tem um perfil. O perfil de Johnny vai surpreender, viu? Pode ter certeza. Eu lembro isso porque as pessoas o qualificam como um médico que ajudou Campina a passar pela pandemia, e a gente sabe as diretor do Hospital de Clínicas, né? Ele foi o diretor do Hospital de Clínicas. Sabe como é que eu conheci Johnny? Antes de saber quem era Johnny, se ele passasse na minha frente, eu não saberia quem era. Antes, eu vi os números, porque na pandemia eu montei uma equipe na pandemia do mandato para produzir novidades legislativas, e nos estudos dos números da saúde, Cacá, o Hospital de Clínicas na pandemia tinha números de recuperação de pacientes iguais ao Albert Einstein em São Paulo. E quando eu vi aquele número, eu disse, rapaz, será que isso é verdade? Um hospital público ter números de recuperação iguais a um dos melhores hospitais do país em São Paulo? E aí confirmou esse número, eu fui lá na sessão virtual e fiz um discurso parabenizando um cidadão que eu nem conhecia, que era diretor do Hospital de Clínicas, em nome dele, todos os funcionários, porque o hospital estava dando um excelente serviço, estava prestando um excelente serviço ao povo de Campina e do Sertão. E ele me ligou para agradecer. Wilson, eu também não lhe conheço, eu estou ligando para lhe agradecer. Eu ouvi o discurso, foi ali que eu soube quem era Johnny. E as pessoas têm essa memória. Sim. E quem não tem Romero, caça com Johnny. Wilson Filho, deputado estadual, obrigado pela participação. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Cacá, um abraço, Cláudio, um abraço a todos da Band News. Um prazer aos ouvintes estar aqui. Muito obrigado pela gentileza e pela atenção de nos ouvir durante esse período. Vou correr agora para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Obras, de Infraestrutura, e a agenda aí continua com muita coisa boa pela frente. Um abraço, deputado. Um abraço, Andressa. Um abraço, pessoal. Saudade de você.